Nossa, agora que eu lembrei, eu não coloquei o nome na primeira aula. Pode colocar conceitos iniciais. Introdução, conceitos iniciais. Aqui a data está errada, aqui é 10. Ok. A aula de vocês ia ser na quinta e na quarta. Certo, gente? Vou passar aqui o slide, tá? Deixa eu ver aqui. Então, olha só. Então, aqui, quando a gente fala de mecânica, né? A gente lembra lá das leis de Newton, né? Então, vamos lá. Então, a mecânica é a ciência física mais antiga que trata de corpos tanto estacionários como em movimento sob influência de força, né? Quando a gente fala de mecânica, a gente lembra das leis de Newton, né? A gente lembra da primeira lei da inércia, né? E a segunda lei, né, que é a força igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente lembra da estática, né? E o movimento. O ramo da mecânica que trata dos corpos em repouso é denominado estática, ao passo que o ramo que trata do movimento se denomina dinâmica. Então, coloca assim, estática, repouso, né? Então, vou colocar aqui. Coloca um lembrete aí no estática, repouso, dinâmica, movimento. Só assim. Assim, ó. Estática, repouso, dinâmica, movimento, tá? Só isso aqui. Então, quando a gente fala da estática, o corpo está em repouso. Quando é dinâmica, o corpo está em movimento, tá? A subcategoria mecânica dos fluidos é definida como a ciência que trata do comportamento dos fluidos em repouso, estática dos fluidos ou em movimento, tá? E da interação entre fluidos e sólidos ou outros fluidos na fronteira. A mecânica dos fluidos também é chamada dinâmica dos fluidos, considerando os fluidos em repouso como um caso especial do movimento com velocidade zero. Então, aqui, mostrou aqui, né, um estudo de mecânica dos fluidos, né, ele tanto em repouso como em movimento, né, aqui, através dessa figura, tá? Aí a gente também tem aqui, dentro da mecânica dos fluidos, a gente tem uma divisão aqui também, tá? Então, ela vai se dividir o seguinte. Quando a gente faz o estudo, né? O estudo do movimento dos fluidos que são praticamente incompreensíveis, quando eu falo quando um fluido é incompreensível, vocês conseguem entender isso? Não, Alguém sabe me falar o que é um fluido incompreensível? Pode falar, Luiz. não, eu vou falar que eu não sei o que é. É porque você apareceu aí, ó, o que você queria falar. Qual que é a pergunta? Porque agarrou um pouquinho. Ah, agarrou? Para mim, sim. O que é um fluido incompreensível? O que vocês entendem por um fluido incompreensível? Não conhece as propriedades? Hum? Um fluido que a gente não conhece, não consegue descobrir qual é, alguma coisa assim. Eu acho que tem a ver com o espaço que ele ocupa. Às vezes ele não consegue diminuir, né, o espaço dele. Isso. Aí aqui tem a ver com compreensibilidade. É uma coisa que você não consegue comprimir. Por exemplo, gente, olha só. Vocês estão vendo meu copo d'água? Sim. Então, por exemplo, os líquidos, nós falamos que os líquidos são fluidos incompreensíveis. Por quê? Eu consigo comprimir essa água aqui? Ou seja, eu consigo pegar, por exemplo, o pistão e comprimir? Vai vazar tudo, né?
Vai entornar o líquido, né? Se eu pegar alguma coisa e apertar essa água aqui, não vai? O que é comprimir? Comprimir é diminuir volume, né? Então, quando a gente pega um gás e espreme ele, né? Espremer ele é comprimir, né? Ou seja, quando a gente coloca pressão no gás, ele diminui o volume. Então, o gás, eles são altamente compressíveis. Os líquidos não. Então, isso que são fluidos incompressíveis, aqueles que eu não consigo comprimi-los, tá? Deu para entender aí? Ou ficou? Eu sim, Sabrina. Não ficou não, né? Pra mim, não. Então tá. Então a gente estuda os que são incompressíveis, tá? Como os líquidos, especialmente a água, tá vendo? E gases em baixa velocidade. É geralmente denominada hidrodinâmica. Então, a hidrodinâmica estuda essa parte da parte da água e dos líquidos, né? São geralmente incompressíveis. E a gente, da hidrodinâmica, a gente tem a hidráulica, né? Que fala do escoamento de líquidos em tubulações e canais abertos. E tem a parte da hidráulica, aí no caso a parte da hidráulica, tá, gente? Aí falar aqui para vocês, os engenheiros civis, né? Eles focam mais da parte aí da hidráulica. Que aí quando a gente tem tubulações, que a gente fala que a gente tem, esqueci o nome, acessórios, né? A gente tem, por exemplo, joelho, a gente tem essas tubulações, esses acessórios que a gente usa, né? T, essas coisas assim. Aí a gente tem que estudar isso tudo, com essas perdas de cargas. Isso tudo, a tubulação dá uma perda de carga. Então, aí a gente estuda a parte da hidráulica, né? Que aí está dentro da parte da hidrodinâmica, tá? A dinâmica dos gases trata do escoamento dos fluidos que sofrem mudanças de densidade significativas, como o caso do escoamento de gases em alta velocidade através de bocais. A categoria aerodinâmica trata do escoamento de gases, especialmente o ar, sobre corpos tais como aeronaves, foguetes e automóveis. Então, gente, a aerodinâmica, então aqui a gente tem um escoamento sobre uma superfície. Então, o ar atmosférico, né? Então, quando a gente tem um automóvel, né? Eu acho que a gente consegue sentir isso, mas quando a gente está viajando, né? Então, o carro ele tem que ser preparado para a aerodinâmica, né? Porque quando você está na estrada, né, o vento vai bater ali. Então, o carro tem que se preparar para aquela aerodinâmica, né? Entanto, se você é um motociclista, você pega a estrada, o vento ali é bem forte, né? Então, tem que, né, no caso dos engenheiros mecânicos, né, eles têm que entender essa parte da aerodinâmica quando se trata de um carro, né, para poder suportar aquela parte ali né, do vento batendo e suportar tudo aquilo ali, né? No caso, assim, de foguetes, né, tudo isso daí. Algumas outras características, como meteorologia, oceanografia e hidrologia, tá? Então, aqui, gente, fazendo um resuminho aí, nós temos a estática, né, que é o fluido de repouso, a dinâmica, que é o fluido de movimento, foi o que eu já tinha comentado para vocês escrever. A gente tem o movimento dos fluidos, que são os incompressíveis, né, que a gente chama de hidrodinâmica, e dentro da hidrodinâmica a gente tem a hidráulica, e a gente tem a aerodinâmica, que a gente tem o escoamento sobre corpos tais como aeronaves e foguetes, né, dos gases. Agora, a gente vai ver a definição de um fluido. Mas antes da gente ver aqui, deixa eu colocar isso aqui, nós vamos ver esse slide aqui. Deixa eu só colocar aqui. Quero fazer um... Aí, gente, essa parte que eu vou anotar aqui, isso aqui eu quero que vocês anotem, tá? Isso aqui.
E essa parte que eu vou ditar aqui, que eu vou escrever junto com vocês. Ó. Então, o que é um fluido? O fluido é uma substância que não tem forma própria. E que, se estiver em repouso, não resiste a tensões de cisalhamento. Aí esse slide, gente, eu quero que vocês anotem ele todo, tá? Importante. Já anotar? Já sim. Então, olha só. Primeira coisa, a gente está estudando mecânica dos fluidos. Mas primeiro vamos ver o que é um fluido. Vocês leram o que vocês anotaram? Vocês entenderam? Mauro, quer falar?
Eu esqueci o que é essa tensão de cisalhamento. Não, a tensão de cisalhamento é um conceito novo. Você já viu ela? Já, mecânica dos sólidos, eu acho. Tem Hum. aqueles tipos de cortes, né? Cisalhamento, tem uns outros, não tem? Quando é uma Tem, mas força aí vai nem para um tem a lado, ver com aquele corte, não. Pode falar, Wilson. Ah, acho que é quando uma força vai para um lado e outra para o outro, né? tem esse tipo de corte, mas aqui. Tem. A gente vai ver, na verdade, que a tensão de cisalhamento é uma tensão que é tangencial ao fluido. Né? Aqui tem a superfície que o fluido está em contato, a tensão de cisalhamento é a força tangencial que está aqui, a tensão tangencial ao fluido, a gente vai ver. No caso aqui, o conceito é um pouco diferente com esse conceito de corte, tá? Mas é como se fosse que eles entram em contato, a superfície e o fluido, aí gera uma tensão de cisalhamento, tá? Tem a ver, por exemplo, eu não sei se eu estou viajando, mas, por exemplo, é, um animal andando sobre uma lagoa, aquela tensão que faz com que ele não afunde. Essa aí é a tensão superficial, Ah, tá. tá? A tensão de cisalhamento, aí a gente vai ver ela daqui a pouco, aí acho que vocês vão entender melhor. Uhum. Então, olha só, não, mas assim, tirando a tensão de cisalhamento, o que é um fluido? Sim, tudo bem que tem a parte da tensão de cisalhamento, mas dentre os estados físicos, que seria um fluido? Estado líquido. Sim, o líquido é um fluido. E tem outro, Gás também. gás, isso. Então, o líquido e o gás são fluidos, tá? Então, os fluidos são líquidos e gás, tá? Agora, quais que são as propriedades? Então, um fluido é uma substância que não tem forma própria, que se estiver em repouso não existe a tensão de cisalhamento. Então, vamos pensar. Um líquido tem forma própria? Não tem. Igual o copo de água, né? Ele vai assumir o formato em que eu colocá-lo, né? Então, ele assume o formato do recipiente, certo? Então, assume o formato do recipiente e não possui forma própria. A mesma coisa que um gás. Se eu colocar um gás no cilindro, ele assume o formato do cilindro, né? Então, não tem forma própria. São incompreensíveis, são indilatáveis. Incompreensíveis, nem sempre, né? Os gases, eles são um pouco compreensíveis, né? Ah, não, no caso, os líquidos, né? Peraí, eu coloquei aqui só para os líquidos. Peraí, gente, deixa eu corrigir aqui. Só um minutinho. Aqui é para os líquidos, tá? Os líquidos são esses aqui. São essas propriedades. E os gases, deixa eu colocar aqui embaixo os gases. Peraí que eu vou arrumar. Os gases é tudo ao contrário. Os gases são todos ao contrário do que esse aqui.
Então, olha só. Então, os gases, os líquidos, né, eles vão ser incompressíveis, já expliquei para vocês, indilatáveis, ou seja, não vão dilatar, e admitem superfície livre. O que é essa tal de superfície livre, né? Então, gente, um gás, o que acontece com o gás? Um gás, quando você coloca gás em um determinado recipiente, ele ocupa todo aquele recipiente. Então, por exemplo, se eu pegar esse mesmo copo, né, se ele fosse tampado, né, se ele fosse fechado, colocasse um gás aqui, o gás ele não ia deixar a superfície livre. Então, aqui, qual que é aqui, quando eu coloquei água nesse copo, teve uma superfície livre, tá vendo? Essa daqui. Se aqui fosse um gás e esse recipiente fosse fechado, não ia sobrar nenhuma superfície livre. Porque o gás, ele ocupa todo o recipiente. Então, os líquidos, eles têm superfície livre, os gases não, tá? Os líquidos são incompressíveis, os gases são compressíveis. Os líquidos são indilatáveis, os gases são dilatáveis. Agora, o sólido não é fluido, porque o sólido, ele possui forma própria. Se você pegar alguma coisa sólida, ela tem forma própria, né? E ela não vai ter essas propriedades, principalmente a questão da tensão de cisalhamento. Então, um sólido, ele consegue suportar uma tensão de cisalhamento, um fluido não. Então, é isso que a gente vai ver aqui agora. Olha, isso que eu expliquei da tensão de cisalhamento, eu vou explicar para vocês a partir dessas figurinhas aqui, tá? Essa aqui, essa aqui. Mas antes de eu explicar, eu vou mostrar para vocês essa parte aqui, tá? O que é o fluido? Aí aqui não precisa vocês copiarem, não. É só para a gente poder interar aqui com a matéria, tá? E para depois vocês lerem, para poder estudar. Então, você lembra da física, o que é uma substância? Que existe 3 estados fundamentais, né? O sólido, o líquido e o gasoso. Uma substância no estado líquido ou gasoso é denominado fluido. Então, a gente já determinou que o fluido é líquido ou gasoso. A distinção entre o sólido e o fluido é baseada na capacidade da substância resistir a uma tensão de cisalhamento. Então, nessa parte que vocês copiaram, que está escrito resistir, essa parte que o líquido, né, que o fluido, ele não consegue resistir uma tensão de cisalhamento, sublinhe ela, tá? Que isso aí é importante, tá? No caso, o fluido ele não consegue resistir uma tensão de cisalhamento. Já o sólido, sim, tá? E ele muda a sua forma, tá? O sólido resiste à tensão de cisalhamento aplicada deformando-se, ao passo que o fluido deforma-se continuamente. Então, gente, quando a gente fala sobre o conceito de tensão, o que é a tensão? É quando a gente aplica uma força sobre a área, tá? E a tensão ali de cisalhamento, quando a gente faz uma força sobre determinado sólido, esse sólido ele é capaz de resistir essa força e ele deforma, tá? Agora não. O fluido, quando você faz uma força sobre esse determinado fluido, ele vai deformar continuamente, ou seja, ele não vai parar de deformar, tá? Então, ele não resiste a essa força, essa tensão de cisalhamento, tá? Então, deixa eu ver aqui o que é importante da gente estar anotando. Então, o fluido, ele deforma continuamente, tá? Então, enquanto o sólido ele tem uma deformação propriamente dita, o fluido ele tem uma taxa de deformação, que a deformação nunca vai parar, tá? Quando uma força de cisalhamento constante é aplicada, o sólido eventualmente para de deformar no certo ângulo de deformação fixo, enquanto o fluido nunca para de deformar. E a taxa de deformação tende para um certo valor. Vamos entender isso aqui que eu falei através dessa figura. O que acontece aqui?
Ó, qual objeto que a gente tem aqui? Uma borracha, tá? E entre essa borracha, né, então, a gente tem duas placas. Uma placa em cima e uma placa embaixo. Então, a gente tem uma borracha aqui, a gente tem uma placa superior e uma placa inferior. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma força sobre a placa. Então, vamos supor, né, que a placa ela esteja ali fixada na borracha. Então, né, as nossas placas estão aqui, aqui no meio está a borracha. E aqui eu vou fazer uma força na placa para cá, para a direita. Então, quando, né, se a borracha estiver fixa na camada, né, superior, o que vai acontecer com a borracha? Ela não vai ficar puxada para cá, né? Essa força, gente, é a força de cinzelamento que eu falei com vocês, que é a força tangencial. Então, é a força que é tangencial à superfície, tá vendo? Ali da borracha. Essa força, quando ela se distribui sobre a área toda da placa, a gente chama de tensão de cinzelamento. Então, olha só, aqui é a força que eu apliquei sobre a placa. Essa força, quando ela é distribuída sobre toda a área de contato da placa, ela é chamada de tensão de cisalhamento. E, na realidade, se vocês fossem fazer, o que ia acontecer com a borracha? Ela ia ser puxada para cá. Então, ela ia deformar um pouquinho, né? Então, ia formar um ângulo lá de deformação, tá? Um ângulo de deformação de cisalhamento, justamente porque essa força que eu puxei é a força de cisalhamento, tá? Então, o que fala aqui? Alcança uma nova posição de equilíbrio estático. Então, você vai puxando a placa até você não conseguir mais parar, né, de deformar. Então, ou seja, parou, eu não consegui mais, tá? Agora, se eu soltar, ela volta instantaneamente para o lugar de origem. Então, ou seja, o sólido, ele consegue resistir à tensão de cisalhamento. Ele consegue regredir ali, a não ser que você supere, né, o limite elástico, tá? Se você superar o limite elástico ali da força, né, vai dar problema. Mas ele consegue resistir, ele consegue parar. Então, ele consegue formar uma força de cisalhamento. Então, por isso que aqui, o sólido, ele não é um fluido, né? Então, ele tende a deformar ou dobrar. Então, é como se acontecesse isso aqui, ó. Olha aqui, ó. No sólido, ó. Você vai puxando, ele deforma no ângulo, tá? Então, você alcança né? Uma nova posição de equilíbrio estático. Você deforma somente e para por ali, tá? Olha só, vocês podem desenhar essa figurinha aí. Vocês estão desenhando? Sim. Sim.
Vocês conseguiram entender a dinâmica aqui? Entendi. Sim. Podemos passar aqui, gente? Por Por mim, mim, sim. Não. Agora pode. Então, aqui. Esse aqui é do Sol, tá? Aí, o que acontece, gente, se a gente fizer a mesma coisa para um fundo? Aí, eu vou pedir para vocês olharem essa figura. Olha, essa figura do Sol. Então, vamos imaginar aqui, né, um sólido qualquer. O que que vai acontecer? Ele vai entortar um pouquinho, né, assim. Vai deformar um pouquinho. Agora, vamos imaginar que entre essas camadas, vamos supor, tivesse água. Então, você tem uma placa aqui, e no meio delas tivesse água, e você fizesse assim. O que ia acontecer? A água ia escoar, não é? Ia escoar toda a vida, não ia? Então, quer dizer que a água, ela não consegue suportar essa tensão de cisalhamento. Então, o fluido, ele vai se deformar continuamente. Então, aqui mostra a deformação dele, ó. Tá vendo? Ele vai se deformando, né? Então, se tivesse líquido aprisionado aqui, e se fizesse assim, ele ia descendo, 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 né? Então, ele não suporta a tensão de cisalhamento, tá? Se tivesse um líquido aqui, ele ia escorregar, né? E o fluido, né? Desculpa.
Ele ia escorregar e ia deformar continuamente. Então, ia formando vários ângulos, né? E aí o ângulo ia passando, né? Com o passar do tempo, né? Ia deformando, 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 tá? Então, é isso que vai acontecer com o fluido. Aí, agora, anota, faz o desenho só para o fluido aqui, ó, tá? Deixa eu só passar um slide, só um minutinho. Aí, o que acontece? Vocês vão anotar só esse mais esse desenho e aí a gente encerra aqui, tá? Você tem aula de quê agora, hein? Nem sei, viu, Sabrina? Às vezes nem tem aula, né? Tratamento de efluentes. Uhum. Acho que essa disciplina vai ser os 3 períodos junto. Uhum. Na sexta-feira a gente não tem o segundo horário, não? Tem, com a Aline. Eles que não têm, nem o, acho que o oitavo e nem o outro. Ah, tá. Agora que eu olhei aqui. Tava lendo errado. Conseguiram terminar aí, gente? Sim. Todo Terminei mundo? também. Luciano? Terminou? Sim. Bruna? Bruna, terminou? A Bruna foi tomar café. Então, gente, a gente fica até, acho que a nossa próxima aula é quinta, né? Me chamou? Chamei. Perguntei se você terminou. Terminei. Não? Então tá bom. Então, gente. Então, a gente termina também, né? E a nossa próxima aula é quinta-feira.